alguma hesitação, você sente alguma tentação de ir para um lugar desse, sabendo que você vai estar servindo, adorando, não ao que te criou, não ao que morreu por você na cruz, mas o inimigo dele. Será que você vai sentir bem? Pensa bem, né? Então, ninguém aqui é proibido de nada, ninguém aqui o pastor não vai ficar 24 horas sondando a vida de ninguém para ver o que alguém faz. Nosso papel é orientar, certo? É proibido namorar na igreja? Não. Imagina, se não namorar, não vai haver casamento. Agora precisa ver o que é o namoro, o que é namorar na mente de vocês. Se quando fala em namoro vocês estão imaginando namoro do mundo, então é proibido. Mas se quando falar em namoro, você logo pensa, bom, namoro é um compromisso para o casamento. Aí não é proibido. Agora a gente tem que definir bem isso aí. O que é o namoro para o cristão? É aquele negócio, bom, aquela fulana lá, aquele rapaz ali, deu bola para mim. Pô, não vou deixar escapar essa. É muito bonitinha, né? Ah, claro que eu vou, na primeira oportunidade eu vou sair com ele, eu vou sair com ela, na primeira oportunidade vou dar uns rolês, vou dar uns amassinhos e tal, né? Pô, que corpinho, imagina que eu vou perder uma dessa, eu sou jovem, estou cheio de vigor, né? Cheio de testosterona. Ah, eu vou nessa, imagina, eita, que isso, eu sou chegado na coisa, não sou do outro lado não, que isso, imagina, deu mole para mim, eu vou mesmo. Aquela gatinha no serviço, na escola, aquele garotão, pô, olha, olhou para mim, claro que eu vou, né? Ah, eu vou sair com ele, com aquela, com aquele outro. Esse é o namoro que a gente acha certo? Não. Esse namoro está totalmente fora do padrão de Deus, né? Para uns é chamado fica, né? Ficar. É aquele namoro totalmente sem compromisso. Sai uma vez, duas, ou até mesmo uma noite só e tchau, tchau, no dia seguinte está tudo normal, não houve nada entre nós, como se fosse somente amigos que quiseram curtir um pouco, né? Esse aí nem se nomeia no nosso meio. Agora aquele outro namoro, tá, deu bola para mim, acho ela legal, ele legal, bonitinho, sai uns dias, um mês, quem sabe, um tempo, mas é só para curtir, é só para passar um tempo. Imagina, não estou nem pensando em casar, nem imagino ele ou ela ser o homem ou a mulher da minha vida, nem penso isso. Esse é o namoro que a gente acha certo? Não. Qual é o namoro do cristão? Que a gente não gostaria de chamar de namoro, mas de compromisso para um casamento, né? Então aí está a dúvida. Então não pode namorar na plenitude? Poder pode, mas não da forma como é o mundo. Aqui para nós, o namoro é segundo o padrão bíblico, ou seja, um compromisso para o casamento. Sabia que a Bíblia não tem namoro? A Bíblia não menciona isso. A questão do namoro é uma questão cultural. Veio aqui no mundo ocidental essa coisa. Namorar, passar esse tempo, com intimidade. Isso aí veio da cultura ocidental, mas na cultura oriental é bem diferente. Lá, o rapaz conhecia a moça. Se a gente fosse ainda nos tempos mais antigos, não era nem o rapaz que conhecia a moça, eram as famílias que uniam os dois. Uma família era muito amiga de outra família e tinha uma certa afinidade, então os casamentos eram arranjados assim, tá? Então uma família arranjava o casamento para o filho ou para a filha, com membros de outra família, e às vezes o noivo nem sequer escolhiam, eles não tinham nem essa liberdade de escolher, era por livre e espontânea pressão, livre e espontânea indicação, livre e espontânea forçação mesmo. Então eles tinham que se submeter a isso. Aí, depois de um certo tempo, a coisa foi mudando. Ainda nos tempos bíblicos a gente vê isso, né? O casamento de Isaac e Rebeca foi totalmente orientado pelos pais. Mandou um servo ir até uma determinada região, até uma determinada família, trazer de lá uma esposa para o filho deles. Então tinha que ser assim. E aí, depois, com o tempo, passou as pessoas próprias a escolherem os seus futuros cônjuges.
a coisa foi avançando, a coisa foi ficando pior, e hoje muitas vezes nem se fala em casamento. Vamos viver junto, quem sabe aí dá certo, né? A juntar. Vamos juntar, quem sabe aí dá certo. Se não der, tudo bem, cada um do seu lado, cada um do seu canto. As pessoas não entendem, né? Que o relacionamento de namoro ou de noivado é muito mais do que um contato físico. Envolve até uma aliança de alma. Duas almas entram em aliança. É muito mais a parte que vai dentro que está se unindo. Imagine o que acontece depois do término de um namoro sem compromisso. Ambas as almas ficam partidas. Ambas as almas ficam sofrendo como se houvesse uma ruptura, uma quebra. E muito mais, há muitas dores, há uma doença na alma que muitas vezes se torna até incurável e outras vezes leva tempo. Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, 7, 8, 10, 7, 8, 9, 10, para não defraudarmos um ao outro. O que significa essa palavra defraudar? Em algumas traduções está defraudar, outras está envergonhar. Mas o sentido mais certo dessa palavra é não tirar proveito um do outro. Defraudar, tirar proveito. E o que é um namoro sem compromisso? É tirar proveito do outro. Principalmente no contato físico, né? Vai me trazer prazer, vai ser gostoso, vai ser legal, né? Poder encostar naquele corpinho, beijar aquela boca, né? Apalpar certas partes dele, dela, vai ser muito gostoso, né? Mas será que realmente vai ser? Será que vai ser mesmo? A Bíblia diz nesse mesmo texto que Deus ele se torna vingador dessa atitude de tirar prazer um do corpo do outro, o defraudar. Está na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses 4, versículos 7, 8, 9, 10, depois vocês podem ler. Se quiser anotar, depois vocês podem ler, tá bom? Primeira carta aos Tessalonicenses 4, 7, 8, 9, 10. Primeira carta aos Coríntios 6, 18, 19, fala para nós fugirmos da prostituição. O que é prostituição? Prostituição não é somente o ato daquelas mulheres que vendem o corpo, ou dos homens que fazem o mesmo. A prostituição é o ato de usar errado o corpo, principalmente no que se refere ao sexo. Prostituir-se significa usar erradamente o corpo. E Deus fala nesse texto, 1 Coríntios 6, 18, que o corpo nosso que nós temos é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E que nós não deveríamos fazer uso desse templo de uma forma errada. Tem gente que tem um zelo pelo templo, que não é templo, que é um prédio onde as pessoas que cultuam a Deus se reúnem. Não pode fazer isso no templo, não pode fazer aquilo. Mas esquece do seu próprio templo, que é o seu próprio corpo. E fazem tudo quanto é coisa errada nele, bota dentro dele toda coisa errada. Se vocês acharem errado fazer certas coisas dentro daquilo que se chama templo, que não é templo, mas é o prédio onde se cultua a Deus, onde se reúnem as pessoas, saiba que muito mais errado é trazer certas coisas ou fazer certas coisas dentro do templo verdadeiro que é o seu corpo, onde o Espírito Santo de Deus habita. Imagine nós vivendo sem a força do Espírito Santo. Imagine nós sem a presença do Espírito Santo de Deus. Lembra-se da história de Sansão? Sansão era cheio do Espírito Santo. Ele vencia 1000 homens de uma vez. Ele rasgava um leão de alto a baixo. Ele suspendia um peso talvez aí de uns 500 quilos. Ele fazia coisas assim tremendas, porque o Espírito Santo de Deus estava nele.
Mas a partir do momento que ele fez coisas que levou o Espírito Santo a entristecer-se dele, coisas que levou o Espírito Santo a se apagar dentro dele, o Espírito Santo dele saiu de dentro dele. E ele se tornou escravo, ele tinha tanta força, virou um escravo, virou um brinquedo na mão dos filisteus, ele teve a sua visão destruída, ficou cego, foi morto, a vida dele acabou. Por quê? Perdeu o Espírito Santo dentro dele. E nós não podemos perder o Espírito Santo em nós. Nós não podemos apagar o Espírito Santo de Deus em nós. Não podemos extinguir o Espírito Santo de Deus em nós. Será que Deus tira a salvação de nós por coisas erradas que nós praticamos? Não. Deus nunca vai tirar a salvação, que é um presente que Ele deu. Mas nós podemos apagar, extinguir o Espírito Santo que está dentro de nós? Podemos. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, diz que nós podemos apagar o Espírito Santo em nós. E se o Espírito Santo de Deus em nós for apagado? Perdemos a comunhão com Deus, porque é o Espírito Santo que nos leva a ter comunhão com Deus. E se nós perdemos a comunhão com Deus? Se nós não tivermos contato espiritual com Deus, estamos mortos espiritualmente. Vai acontecer o que a Bíblia chama de apostasia, afastamento de Deus, esfriamento na fé. Foi Deus que tirou a salvação de nós? Não. Nós mesmos é que devolvemos o presente para Deus. Isso é o certo. Agora, voltando à questão, será Deus um estraga-prazer na nossa vida? Porque tudo o que eu quero é imoral, é ilegal ou engorda, né? Por que tem que ser assim? É porque é do nosso bem. Comer aquele lanchinho gorduroso todo dia, né? Aquela batatinha encharcada de óleo, é uma delícia, eu gosto, é muito bom, né? Ou aquele sorvete cheio de gordura trans, coisa maravilhosa, coisa gostosa, né? Quanto mais não presta, mais sabor tem, né? É bom demais, né? E daí, é proibido? Tem alguma lei que proíbe a gente comer isso? Não. Mas traz consequência? Traz. Amanhã depois, ó, vamos estar cheio de colesterol no sangue. Falei, olha, tem tanta gente aí morrendo aos 30, 40 anos de infarto fulminante, derrame. Porque de onde que vem isso? É dos hábitos alimentares que nós mudamos. Não comemos mais coisas saudáveis, né? Então isso é proibido? Não é. Mas é conveniente? Vai trazer bem para nós? Vai fazer bem? Vai trazer uma vida saudável? Não. É por isso que existe a orientação para a nossa alimentação correta, a orientação para viver correta. Bom, se eu pudesse, né, sair por aí beijando todas as bocas que eu gostasse. Isso aí é um exemplo. É. Isso que eu estou falando, como seria bom, né? Viver só com essas porcarias. Eu já passei dessa fase, estou tranquilo. Eu sei que você está. É para que está muito fechado aqui. Se eu pudesse sair por aí beijando todas as bocas, né? Fazendo sexo com quem eu quisesse, ia ser bom demais, né? Sem nada e ninguém me censurar, sem nada e ninguém me proibir. Agora, sabia uma coisa? O que a gente pensa que vai trazer felicidade não traz? Fizeram uma pesquisa e descobriram que nos países onde o sexo é livre, ninguém censura ninguém de fazer sexo. Se alguém quiser fazer sexo no meio da rua, faz. Lá o sexo é liberado. Existem países que é assim, tá? As pessoas vivem, olha, não tem, se o marido trai a mulher, sai com duas, com três, ninguém censura, é tudo normal, sexo livre. Sabe o que descobriram? Em alguns países, Dinamarca, Ilhas do Sul, Suécia, eles descobriram que nas regiões onde existe essa liberdade, essa chamada liberdade, o que aconteceu? Em primeiro lugar, o número de suicídios aumentou de uma forma assim impressionante. Número de suicídios. Primeiro, se isso trouxesse felicidade, será que as pessoas nesse país estariam se suicidando? Não, pelo contrário, né? Não devia nem ter taxa de suicídio. Para que eu vou me suicidar? A vida é tão boa, né? Eu posso beijar quem eu quiser, posso namorar quem eu quiser, fazer sexo com quem eu quiser, sem restrições, sem ninguém me...